Glória a Deus, eu cumprimento a todos os nossos amados pastores e professores da Escola Bíblica Dominical com a paz do Senhor Jesus Cristo. E hoje nós vamos estudar aqui o nosso estudo de número 10, com o título Os Ofícios de Cristo. Textuário diz: todavia para nós há um só Deus e Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos, e um só Senhor Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas de nós por ele. Verdade aplicada diz: Cristo exerce os ofícios de profeta, sacerdote e rei, e assim cumpre os requisitos bíblicos que o qualificam para ser o verdadeiro mediador entre Deus e os homens. Então aqui nós vamos estudar, aqui já no comentário de introdução, a importância de enfatizar esse tríplice ofício de Cristo. Essa doutrina do tríplice ofício de Cristo é uma doutrina que foi sintetizada por João Calvino, que ele intitulou também de munus triplex, né, que significa uma tríplice função ou tríplice atividade que era exercida na cidadania do povo de Israel, para que o povo de Israel pudesse viver em plena conformidade com a aliança de Deus. Então, Cristo, ele já foi designado por Deus nas Escrituras Sagradas para exercer um tríplice ofício, que é o ofício de sacerdote, de profeta, e de rei. O primeiro ofício que nós vamos discutir é o ofício de sacerdote, depois o ofício de profeta e depois o ofício de rei. E nós temos que entender que como profeta, Cristo revela Deus a nós e nos transmite a sua palavra. Como sacerdote, Cristo é também a oferta perfeita e o único mediador entre nós e Deus. E como rei, Cristo governa sobre todo o universo e restaura todas as coisas ao seu estado original. Nós temos que entender que o sacerdote, ele é o mediador da aliança de Deus com o povo de Deus e responsável pela intercessão do povo para ser o interlocutor entre Deus e os homens e aquele que vai realizar os sacrifícios cotidianos para que Deus possa perdoar os pecados do povo, vivendo como um intercessor, perante Deus em favor de toda a nação israelita. O profeta era aquele que era responsável por ser o porta-voz de Deus, por transmitir a sua mensagem, por revelar e interpretar as Escrituras Sagradas, e é aquele também que tinha autonomia para repreender reis, para repreender autoridades e reprovar as más ações do povo, e era também designado para, além de proclamar a palavra de Deus, também de prever eventos e acontecimentos futuros. A Bíblia registra, pelo menos, segundo os estudiosos, cerca de 133 profetas, incluindo neste grupo aí Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Elias, Samuel, o próprio rei Davi também. E nós vamos também ver que o rei também era uma espécie de regente de Deus nesse estado teocrático, em que ele tinha a responsabilidade de reger a nação israelita com poder, com autoridade, fazendo com que o povo vivesse sempre em submissão à vontade de Deus. Esse mesmo rei tinha que lutar pelo sustento do povo, tinha que garantir a proteção, o sustento do povo, e tinha que sair à frente do exército nas batalhas para que o exército se sentisse encorajado. E nós temos que entender que Cristo ele cumpre esse tríplice ofício não porque ele vem a assumir esses ofícios aí de uma maneira isolada, mas é que esses três ofícios, na verdade, são uma representação da autonomia e da autoridade que Cristo estaria exercendo como Filho de Deus, E todos esses ofícios apontavam, eram uma sombra do que de fato Cristo estaria exercendo em favor de cada um de nós, E nós temos que entender que as três funções de profeta, de sacerdote, de rei, eram funções que estavam devidamente interligadas e todas elas
serviam como uma espécie de interlocução, de mediação entre Deus e os homens. Como sacerdote, Cristo nos livra da influência do pecado, da força do pecado. Como profeta, Cristo nos adverte, nos liberta da autonomia do pecado. E como rei, Cristo nos liberta do domínio do pecado. E nós precisamos entender, então, que Cristo exerce esse tríplice ofício em favor do povo de Deus. Portanto, hoje, como nós somos servos de Deus, não existe mais sacerdote, não existe mais profeta, não existe mais rei, porque uma vez que Cristo veio, ele cumpriu todas essas funções no meio do seu povo. Nós não temos profetas com ofício profético dentro da igreja hoje, no sentido lato de falar a palavra de Deus e ela se tornar uma revelação máxima e absoluta. Nós não temos um sacerdote hoje que faça sacrifícios de animais em favor do povo, porque era uma sombra do sacrifício vicário de Cristo. E nós não temos reis dentro da igreja, do povo de Deus hoje, que governe a vida do povo de Deus, porque o nosso rei hoje é Cristo, que exerce esta função profética, essa função real, né? E governando-nos com um poder e um domínio espiritual profundo e absoluto. Então nós temos que entender estas vertentes antes de nós começarmos a nossa aula. E aqui nós vamos trabalhar primeiro acerca do ofício profético de Cristo e entender que Cristo é o maior de todos os profetas. Como nós dissemos, um profeta pode fazer predições, pode realizar grandes milagres. Nós temos aí profetas que destacaram na operação de milagres, como Moisés, como Elias, como Eliseu no Velho Testamento, como o profeta Samuel, né? E muitos outros grandes profetas também foram realmente homens virtuosos e poderosos em Deus. E o maior profeta do Velho Testamento, que a Escritura nos mostra, que Deus levantou, foi Moisés. E o próprio Moisés, que era de certa forma o maior mediador da primeira aliança entre Deus e os homens, Moisés, ele também tinha algumas particularidades que só se encontram em Cristo, né? Moisés, ele exercia na época, antes mesmo de se instituir a lei, Moisés exercia uma função de profeta, de sacerdote e de rei ao mesmo tempo. Porque Moisés era o mediador entre Deus e os homens, como sacerdote, aquele que fazia então a propiciação, que orava, que intercedia em favor do povo de Israel, era aquele que governava as tribos de Israel com a autoridade que Deus lhe dava. Ninguém tinha palavra acima da palavra de Moisés. E Moisés, ele também tinha uma função que nem mesmo o sumo sacerdote tinha, né? Porque o sumo sacerdote tinha uma limitação de entrar uma única vez por ano no Santo dos Santos. Só que Moisés tinha acesso irrestrito ao Santo dos Santos. A Bíblia mesmo diz que Deus ordenava a Moisés para que Arão não entrasse diretamente o tempo todo lá na tenda do Santo dos Santos, na parte mais sagrada do Santo dos Santos, para que ele não fosse eliminado, para que ele não morresse. Mas Moisés não tinha restrição alguma para entrar no Santo dos Santos. Assim como Cristo também está nos céus hoje e opera esta função maravilhosa de sumo sacerdote, de sacerdote supremo, né? E também Moisés também tinha a autoridade, como eu disse, de profeta, de rei e de sacerdote, porque ele regia Israel, ele orava por Israel e ele tinha também um domínio que foi dado por Deus, de modo que ninguém tinha a palavra acima da palavra de Moisés, né? Naquela época ainda não existia reis e Moisés era uma espécie de regente ali de Deus, ali também na congregação dos filhos de Israel, e ele profetizou que Deus levantaria alguém semelhante a ele, alguém que não tivesse com certeza restrição ao Santo dos Santos, alguém que tivesse a palavra final, alguém que tivesse a autoridade de governar sobre o povo de Deus. Então Moisés também tinha uma espécie de tríplice ofício, né? Um ofício de ser o mediador, de suplicar a Deus pelo perdão dos pecados do povo. E a Bíblia também nos diz que na consagração dos sacerdotes era Moisés, então, que estava ali mediando então aqueles sacrifícios
dando posse a Arão e seus filhos, assim como Cristo também dá posse ao seu povo, à sua igreja, estabelecendo-a como um sacerdócio perfeito e real. Então, Moisés profetizou que Deus levantaria um profeta semelhante a ele no futuro e que aconteceria que todo aquele que não ouvisse a sua voz seria exterminado do meio do seu povo. Desde então, muitos profetas surgiram, muitos profetas abençoados, homens de uma sinceridade, de uma vivência com Deus muito profunda, mas os filhos de Israel, embora vissem os grandes profetas que surgiram, eles sempre aguardavam a manifestação do grande profeta predito por Moisés, em Israel. E Pedro disse aos judeus que o profeta anunciado por anunciado por Moisés era realmente Jesus Cristo. E alguns teólogos como Wayne Grudem, Strong, Berghoff, eles ressaltam que Jesus não é simplesmente um profeta, mas que ele é o maior de todos os profetas e a verdadeira fonte da revelação de Deus. No livro de Hebreus, nos diz que, havendo Deus falado outrora aos pais pelos profetas, nesses últimos tempos nos falou através do Filho. Então, mostrando-nos que esta revelação progressiva de Deus, ela encontra o seu estágio final na pessoa de Jesus Cristo. A palavra de Cristo agora, ela é a revelação final e definitiva de Deus, e não se pode mais ter acréscimos à palavra de Deus em ordem, como mesmo o peso de escritura, no sentido de poder acrescer mais verdades proféticas sobre o fundamento que já está posto, e esse fundamento é Jesus Cristo. Então, todo aquele que se declara profeta, todo aquele que se declara homem de Deus, ele deve profetizar segundo as Escrituras, segundo tudo aquilo que foi dito por Jesus, mas não ter a sua própria palavra como se fosse uma fonte de autoridade igual, com valor igual ou superior ao que a palavra de Cristo nos ensina nas Escrituras Sagradas. Então, Cristo dentro da revelação progressiva de Deus, o estágio final da revelação de Deus e o maior profeta que devia vir ao mundo. Então, aqui no tópico 1.2 diz que ele era o profeta prometido. O próprio Jesus se autoproclamava como profeta. Jesus, ele dizia, a mulher samaritana, por exemplo, no poço de Jacó, disse: Senhor, vejo que tu és profeta. As multidões também diziam: este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. Aquele homem que foi curado lá no capítulo 9 do livro de João, aquele cego, quando as pessoas perguntaram: o que é que você diz desse Jesus que te abriu os olhos? E ele disse que é profeta. Então, Jesus era publicamente reconhecido pelo povo de Israel como um grande profeta. Quando Jesus pergunta aos discípulos: e vós, quem dizeis vós que eu sou? Aí Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mas antes disso, eles disseram: olha, muitas pessoas dizem que o Senhor é o Elias, que o Senhor é João Batista, que ressuscitou dos mortos, que é Jeremias, que é um dos outros profetas. Então, eles viam Jesus também na categoria de um profeta. E em vista de todos os milagres que Jesus realizou, de sua autoridade na reinterpretação da lei, as pessoas perceberam que Jesus não era simplesmente mais um dos profetas, mas que ele era o profeta final, predito por Moisés, pois ao ver Jesus realizar uma grande quantidade de milagres que somente Moisés realmente pôde realizar, que inclusive Jesus mesmo realizou muitos milagres maiores do que o próprio Moisés realizou. Nas Escrituras Sagradas, ninguém mais operou tantos milagres quanto Jesus, e isto de fato evidenciou que ele era o grande profeta que haveria de vir ao mundo. As pessoas, ao verem a multiplicação dos pães, os grandes milagres, o relato de Jesus andando sobre as águas, mais uma vez nós vemos a autoridade de Cristo aí como Moisés. Moisés abriu o Mar Vermelho pela autoridade de Deus, mostrando-se como um grande profeta da aliança antiga, e Cristo, ele tinha o poder de andar sobre as águas, de repreender a fúria do vento e do mar,
e tinha também exercendo o seu poder total sobre o controle da natureza. Então, Cristo, ele vem de fato como aquele profeta semelhante a Moisés, mas com um upgrade, né? Cristo, ele vem com uma carga de poder e de glória, e ele, de certa forma, realiza tantos milagres que as pessoas disseram assim, é impossível que esse não seja o profeta. Porque esse profeta, ele nos transmite a vontade de Deus, ele nos adverte dos nossos pecados, ele realiza grandes milagres, ele tem controle sobre os fatos da natureza, então ele é o grande profeta que devia vir. Elias foi um grande profeta, Eliseu foi um grande profeta, nós podemos colocar Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, mas nenhum deles fizeram o que Jesus foi capaz de fazer. E quando Cristo se manifesta a Israel, começa a operar os grandes sinais que ele opera, as pessoas não tinham dúvida de que ele verdadeiramente é o grande profeta que devia vir ao mundo, que tinha acabado de se manifestar na comunidade de Israel. Cristo, então, é o maior profeta de Deus que estava por vir e é o autor de todas as predições do Velho Testamento. Foi através do Espírito Santo que Cristo profetizou. A Bíblia diz que era o Espírito de Cristo que estava nos profetas quando eles profetizavam. Então, Cristo, ele não é como os antigos profetas, porque os antigos profetas, eles sempre abriam a sua boca para dizer assim, olha, e veio a mim a palavra do Senhor dizendo, né? Ouvi o que vos digo em nome do Senhor. Assim diz o Senhor. Jesus, ele sempre se reportava ao povo, não como assim diz o Senhor, mas como eu vos digo, em verdade vos digo, não que a palavra, não que Cristo tivesse autonomia sobre a própria revelação do Pai, mas que Cristo era a verdadeira e única revelação de Deus. Então a palavra vinha aos profetas como com o vocábulo, né, introdutório, assim diz o Senhor, mas Cristo sempre, ele dizia, não assim diz o Senhor, mas sempre eu, porém, vos digo, reinterpretando a lei, trazendo profecias fundamentais e impactantes que poderiam influir diretamente no futuro do povo de Deus, e nos mostra que ele então era a própria palavra de Deus. Lá em João capítulo 1, versículo de número 1, diz que no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. O Verbo, segundo os estudiosos, na língua grega é chamado de Logos. Logos é o princípio ativo criador de todas as coisas. É o poder pelo qual Deus exerce a sua autoridade de criar todas as coisas. Paulo diz que nele, em Cristo, foram criadas todas as coisas. E a Bíblia também diz que foi pela palavra de Deus que ele criou o mundo, e Cristo é a própria palavra de Deus. Então, como o profeta Jesus profetizou sobre a sua morte, ele profetizou sobre a ressurreição e nos transmitiu profundas revelações de Deus que vão se cumprir, né? Muitas profecias se cumpriram entre os homens durante o ministério de Cristo para validar as escrituras que estavam de alguma forma apontando para cada ato que Jesus praticava naquele momento. A palavra sempre dizia para que se cumprisse o que foi dito pelos profetas. Então, aqui nós vamos ver que muitas profecias se cumpriram na pessoa de Cristo e muitas coisas Cristo também profetizou que se cumpriram durante o seu ministério terreno. Cristo profetizou que ele seria maltratado por essa geração, que ele seria humilhado, que ele deveria ser morto e crucificado, mas que ele ressuscitaria ao terceiro dia. Cristo revelou segredos dos corações das pessoas. Como profeta, Cristo conseguiu de uma maneira maravilhosa trazer a palavra de Deus para o coração das pessoas marginalizadas, pobres, desterradas de Israel, que não tinham sequer apoio das autoridades religiosas. Como profeta, Cristo profetizou a este povo, falando do glorioso amor de Deus, da possibilidade de salvação pela fé no seu nome, né? E também nos trouxe também, além do cumprimento exato das profecias da sua morte, da sua ressurreição, Cristo também profetizou que derramaria o Espírito Santo foi derramado. Cristo profetizou
que ele virá no futuro, e a própria Escritura nos mostra, então, que tudo aquilo que já foi dito por Cristo se cumpriu, e muitas das coisas que Cristo disse ainda estão por se cumprir, mas com certeza se cumprirão, porque ele é o autor, ele é a própria palavra de Deus. Então, Cristo, ele está no céu, mas ele continua exercendo esse ofício profético, porque a Bíblia diz que nós também somos profetas dessa geração. Quando Cristo ele sobe aos céus, antes de subir aos céus, ele determinou que nós fôssemos as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que ele nos tem ordenado, né? E ele prometeu estar conosco todos os dias até a consumação do século. Cristo continua no céu profetizando? Continua, porque a Bíblia diz que o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Então a igreja agora assume um sacerdócio, uma posição profética também diante de Deus, porque embora nós não sejamos profetas consagrados pessoalmente, com óleo derramado sobre a nossa cabeça, reconhecidos por uma nação, no sentido de ter o poder de reger uma nação, no sentido de ter poder para falar com autoridade a reis, a sacerdotes, a autoridades, né, e de mudar, de tomar decisões que vão impactar diretamente na vida, né, e na liberdade de um país, mas nós temos a autoridade de proclamar o Evangelho. Como profeta, como pregadores do Evangelho, nós substituímos os profetas da velha aliança nesta proclamação, no sentido de falar a palavra de Deus já revelada e de dar continuidade ao ensino e à pregação do Evangelho para que as pessoas se arrependam dos seus pecados e voltem-se exclusivamente para Deus. Então, Cristo continua como profeta no céu, profetizando ao mundo através da sua igreja e mostrando-nos o caminho da verdadeira felicidade, e que nós, se permanecermos fiéis juntamente com ele, nós poderemos então, de uma forma maravilhosa, continuar instruindo as pessoas a se voltarem para Deus através desta função profética. Aqui no tópico 2, nós temos o ofício sacerdotal de Cristo. O sacerdote também era um mediador entre Deus e os homens. O sacerdote era o sacrificador, é aquele que recebia a ordem de Deus para sacrificar animais, para realizar sacrifícios cruentos, para realizar várias abluções em favor do povo de Deus. Era aquele que ia até Deus para levar o povo e aquele que trazia Deus até o povo. Era aquele que era o mediador, o interlocutor, o porta-voz de Deus, porta-voz religioso, né? De onde Deus, então, mantinha uma plena comunhão com o seu povo. Quando Deus ele estabelece ali, então, o seu primeiro contato com os filhos de Israel no Monte Sinai, o povo começou a ouvir a voz de Deus em meio de trombetas, vozes, relâmpagos e trovões, um monte ardendo em chamas, né? E a ordem de Deus era tão restrita e tão rígida que ninguém podia se aproximar ou tocar do monte. Se até um animal tocasse o monte, aquele animal seria morto. E os homens, os filhos de Israel disseram: olha, Moisés, vá lá você mesmo, ouça a voz de Deus e traga para nós aquilo que Deus quer, porque nós não podemos ouvir a voz de Deus, porque senão nós morreremos. Deus queria estabelecer uma comunidade de Israel como uma nação de reis e de sacerdotes. Eram homens que deveriam ter pleno acesso a Deus, mas porque eles temeram em ouvir a voz de Deus, Deus estabeleceu Moisés ali como uma espécie de mediador entre ele e o povo de Deus. E Deus então dá ordem a Moisés também para que se escolha dentre os filhos de Levi a casa de Arão, e estabeleceu Arão como um sacerdote perpétuo para a nação de Israel. E ele tinha a função de ser o ministro da aliança, o ministro do tabernáculo, o ministro dos sacrifícios, o intercessor diante de Deus. Ele tinha o dever de fazer as orações em favor do povo, tinha o dever de oferecer sacrifícios em favor do povo, de receber as ofertas do povo e apresentá-las e consagrá-las a Deus, de consagrar os primogênitos
enfim, de fazer com que o povo de Israel tivesse uma vida religiosa plenamente baseada nos oráculos de Deus, na vontade de Deus. Então, o sacerdote, a principal função do sacerdote era ser o intercessor. E nós tínhamos, então, dois tipos de sacerdotes. O sacerdote maior, que era chamado de sumo sacerdote. Esse sumo sacerdote, no meio do povo de Israel, era chamado de Kohen Gadol, alguns chamam de Kohen Gadol, e os sacerdotes auxiliares eram chamados de Kohanins. Os sacerdotes auxiliares, eles ficavam ali entre o pátio e a primeira tenda. No pátio, ali, logo à entrada da porta do tabernáculo, eles estavam ali para receber as ofertas, os sacrifícios que o povo trazia, e auxiliava os filhos de Israel na realização do sacrifício dos animais. Eles vinham com seus animais, colocavam as mãos na cabeça, entre os chifres dos animais, orientados pelos sacerdotes, confessavam seus pecados em cima daqueles animais. Depois eles recebiam do sacerdote ali então uma faca com uma bacia para que eles pudessem cortar, né, o pescoço daquele animal, daquela vítima, e o sacerdote colhia aquele sangue e aspergia à base do altar. Então, o altar representa a cruz, né? Aquela bacia de bronze representa o batismo, e ali os sacerdotes ministravam. Depois de ministrarem os sacrifícios que eram trazidos pelo povo, eles só podiam entrar dentro do santo lugar se eles lavassem as mãos e os pés naquela bacia de bronze para purificar-se das impurezas decorrentes dos sacrifícios ali que eram realizados. E eles então entravam dentro daquele santo lugar, ministrava na mesa dos pães da proposição, ministrava também no altar de incenso e ministravam também trocando as luminárias do castiçal de ouro, também chamado de candelabro ou menorá. Então, eles só podiam entrar do pátio até o santo lugar, era a função deles, né? E o sumo sacerdote também fazia toda a intermediação do serviço ali dos Kohanins, né? E ele era o único que podia entrar no Santo dos Santos, mas ele não entrava de qualquer jeito, e não entrava em todo o tempo, ele entrava apenas uma vez por ano para oferecer um sacrifício anual da expiação chamado de Yom Kippur, onde ele, juntamente com o povo, deveria afligir a sua alma, passar o dia todo em consagração, em jejum e em oração, um jejum de 24 horas, se preparando. Depois ele sacrificava bois e novilhos, bodes, né, bezerros e cordeiros, e ali apresentava o sangue atravessava aquele véu de separação, né, um véu de aviso, e apresentava aquele sangue e aspergia o sangue de cima da tampa do propiciatório, e ali a glória de Deus abaixava sobre aquele local, manifestando então que o sacrifício foi plenamente satisfeito, que o povo de Israel havia sido perdoado dos seus pecados, né? Então, ali nós vemos que tudo isso era uma representação dos acontecimentos futuros. Os sacerdotes auxiliares representavam a igreja no seu sacerdócio real, porque a igreja está nesse tabernáculo presente aqui, chamado de Santo Lugar, que é a igreja, que é o povo santo de Deus, e tem a função de orientar, tem a função de interceder, tem a função de orar, né? Nós não exercemos um sacerdócio como entende os mórmons e também como entende a Igreja Católica. A Igreja Católica, eles entendem que eles ainda continuam este ofício sacerdotal com o poder de ser os únicos que podem interceder pelo povo e que tem o poder de perdoar o pecado do povo, e que somente eles que são os mediadores entre Deus e os homens. Nós não temos esta função medianeira no sentido de que a comunhão das pessoas dependam da nossa autoridade. Mas nós temos a função de orientar as pessoas a viver na justiça de Deus. Porque 1 Pedro 2,9 diz que nós somos a raça eleita, o sacerdócio real, o povo adquirido por Deus, para anunciar as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, e o sumo sacerdote agora exercido, o sumo sacerdócio agora é exercido por Cristo no céu. Porque assim como os sumos sacerdotes, os sacerdotes, os Kohanins, os auxiliares, não podiam adentrar no Santo dos Santos, porque eles eram proibidos por Deus,
pela sua condição naquele momento, pela sua posição diante de Deus, eles não podiam acessar o Santo dos Santos. Assim também nós, como igreja, não podemos acessar o céu enquanto nós estivermos aqui neste mundo. Nós estamos aqui nessa primeira tenda, chamada de terra, de sociedade aqui, ensinando a palavra de Deus, enquanto Cristo penetrou os céus como sumo sacerdote. Ele agora intercede por nós, e através do sacrifício que foi apresentado no céu, e o sacrifício realizado por Cristo de uma vez por todas, ele aplacou a ira de Deus, satisfez o desejo de justiça de Deus tão requerido no Velho Testamento, e hoje Cristo então está no céu como sumo sacerdote, enquanto a igreja está como uma espécie de Kohanins aqui na terra, como sacerdotes auxiliares, levando o povo até Cristo, trazendo as causas do povo diante de Deus, intercedendo pelo povo e pedindo a Deus para que perdoe os pecados. No tópico 2.2, nos mostra que Cristo é o sacerdote perfeito e também é, ao mesmo tempo, a oferta perfeita. O escritor aos Hebreus nos mostra que o sacrifício levítico, ele tinha, de certa forma, uma validade anual, porque o escritor aos Hebreus nos diz que todos os anos era necessário que se fizesse recordação pelos pecados antigos, porque era impossível que o sangue de touros e de bodes pudesse perdoar pecados, sendo isso apenas uma sombra dos benefícios futuros. O sacerdote também, o escritor aos Hebreus diz que eles tinham que ser escolhidos aos montes, né? Porque por causa da morte eles eram impedidos de permanecer. Sempre quando morria um sacerdote, alguém da linhagem de Arão, e somente da linhagem de Arão, e depois isso mudou, né? Lá na época dos reis, foram estabelecidos então a ordem de Abias e tal, e outros sacerdotes por aí, né? Que deram continuidade a essa linhagem de alguém, de uma única pessoa que podia ser o sacerdote. Somente um descendente desse sacerdócio legítimo é que podia dar continuidade. Arão morreu, seu sacerdócio ficou com Eleazar, seu filho, para o filho de Eleazar, para o filho do filho de Eleazar, até chegar na época dos reis, em que se estabelecia então ali sacerdote segundo a ordem de Abias e de uma outra pessoa que agora eu me esqueço o nome. Mas, via de regra, nós temos que entender que os sacerdotes eram escolhidos aos montes porque pela morte eles eram impossibilitados de permanecer. Mas o escritor aos Hebreus nos diz que Cristo, como ele é eterno, como Filho, ele vive para sempre para interceder em prol do povo de Deus. O sumo sacerdote também, ele tinha que oferecer sacrifício pelos seus próprios pecados, e ele também tinha que oferecer sacrifício pelos pecados do povo. Mas Cristo, ele não precisou oferecer sacrifício pelos seus próprios pecados, porque ele era santíssimo, ele era imaculado. E ele não precisou se oferecer várias vezes, né, como os sacerdotes faziam com aqueles animais, porque o sacrifício de Cristo tem validade eterna. Né? A Bíblia nos diz em Hebreus 9, 27, que assim como que Cristo se ofereceu uma única vez para perdoar os nossos pecados. Né? Então, não há necessidade de oferecer tantos sacrifícios como se oferecia no Velho Testamento, porque o sacrifício de Cristo era único, pleno e suficiente para alcançar a satisfação de Deus contra a ira em relação ao nosso pecado. Cristo também não entrou em um santuário feito dessa criação, levando sangue alheio, mas ele entrou no santuário celestial para oferecer o seu próprio sangue. Alguns estudiosos entendem aqui que Cristo ele não entrou com uma bacia de sangue nas mãos para apresentar perante o Pai, mas que depois que ele realizou o seu próprio sacrifício, né, ele entrou no santuário celestial para se apresentar ao Pai depois de tê-lo realizado. Não significa que Cristo tenha literalmente levado o seu próprio sangue ao céu, mas que ele entrou diretamente no céu depois de ter concluído o sacrifício, mostrando então que simbolicamente, assim como Arão levava o sangue para dentro do santuário, Cristo ele atravessa o santuário nos céus, ele entra no santíssimo lugar nos céus para ser ali então esse intercessor eterno em favor do povo de Deus. Então ele realizou um sacrifício perfeito, sendo ele, portanto, o sacerdote perfeito,
e a oferta perfeita pelo pecado, e Deus então encontrou-se plenamente satisfeito com o seu sacrifício. Nós temos então também o ofício sacerdotal de Cristo é eterno. Nós sabemos que quando o homem foi ordenado por Deus, quando Moisés institui a mando de Deus o tabernáculo, começa a oficiar ali então o sacerdócio, só como eu disse antes, somente do sacerdote de Arão é que se poderia então, do sacerdote Arão, da linhagem de Arão é que se podia exercer esse sacerdócio. Mas Cristo, Deus, ele entendeu que o sacerdócio de Cristo tinha que ser um sacerdócio mais perfeito. E por isso Cristo não foi eleito por Deus segundo a ordem de Arão, mas segundo a ordem de Melquisedeque. Cristo, ele não se glorificou a si mesmo para ser sumo sacerdote, mas foi Deus quem lhe deu essa devida honra, porque deu um sacerdócio não conforme o sacerdócio de Arão, mas como um sacerdócio de Melquisedeque. O escritor aos Hebreus 5:10 nos mostra que esse grande homem, a quem Moisés deu o dízimo de tudo, e que também que Abraão deu o dízimo de tudo quando voltava da batalha dos 5 reis, e que ofereceu pão e vinho a Abraão, ele era uma representação perfeita do sacerdócio de Cristo. O sacerdote Melquisedeque era rei de justiça e rei de Salém, que significa rei de justiça e rei de paz, e que ele era um homem sem princípio de dias, e sem fim de existência, e não tinha pai, não tinha mãe, não tinha genealogia, sem princípio de dias e sem fim de existência, alguém semelhante ao Filho de Deus. Não que Melquisedeque não tenha tido um pai, uma mãe, mas é que a Bíblia não registra, e o fato de a Bíblia não registrar, o escritor aos Hebreus toma isso como comparação para mostrar tanto a pré-existência de Cristo como a eternidade de Cristo, e mostrando que o sacerdócio de Cristo, assim como a Escritura não relatou nem o início e nem o fim do sacerdócio de Melquisedeque, aí lá no Salmo 110, o salmista profetiza: Tu jurou o Senhor e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque, com os mesmos efeitos do ministério de Melquisedeque, um sacerdócio duradouro, pleno e eterno. Então, Jesus é ministro de uma aliança superior ao sacerdócio araônico, porque o sacerdócio de Arão finaliza-se com a destruição do templo. Depois que o templo foi destruído, até por provisão de Deus, para que os filhos de Israel parassem de oferecer sacrifícios, Cristo agora ele vai exercer, então, espiritualmente a função de sacerdote no céu, num santuário superior, porque a Bíblia diz que quando Deus ele determina que Moisés, lá no capítulo 20 até o 25 do livro de Êxodo, quando Deus determina a construção do tabernáculo, ele diz para Moisés: veja que você faça conforme todo o modelo que lhe foi mostrado no monte. Então, o modelo desse tabernáculo era, na verdade, um modelo do santuário celestial. Que todas as funções que eram exercidas nesse tabernáculo terreno eram apenas sombras do que aconteceria no verdadeiro tabernáculo no céu, preparado para que quando Cristo se oferecesse como sacrifício, ele continuasse no céu perpetuamente, exercendo a função sacerdotal de interceder e de ministrar em um santuário mais perfeito e mais completo do que o santuário onde Arão ministrava, que era o tabernáculo terreno. Portanto, Cristo será para sempre o nosso eterno sumo sacerdote. Nós chegamos aqui então na parte do ofício real de Cristo. Cristo é o Rei eterno. Nós temos que entender que Cristo ele exercia a função de profeta, sacerdote, mas também era um rei. No Antigo Testamento, o rei tinha autoridade suprema para governar a nação de Israel. Era um agente importantíssimo para manter o povo na aliança de Deus. E, infelizmente, muitos reis eles prevaricaram contra Deus, principalmente os reis da linhagem de Israel, depois que foi dividido ali o reino, ali durante o reinado de Roboão, foi dividido em Reino do Norte e Reino do Sul. Então, os reis de Israel governavam Samaria,
enquanto os reis de Judá governavam em Jerusalém. E esses reis de Judá, eles foram de fato os reis que mais viveram na aliança de Deus. Embora não tenham sido reis perfeitos, mas foram aqueles que, quando eles subiam ao trono, eles traziam o povo que estava desviado da presença de Deus para a presença de Deus. Era alguém que tinha autoridade de governar a nação, tanto politicamente quanto espiritualmente. Porque quando um rei se desviava, ele não se desviava somente espiritualmente, só politicamente, mas ele também se desviava espiritualmente, levando o povo à corrupção. Nós temos casos de Acabe, nós temos casos de Omri, rei de Israel, nós temos casos de muitos outros reis por aí, né, que não cumpriram a vontade de Deus, como Jeroboão, filho de Nebate, né, como Acasias, e muitos outros reis que realmente, né, o rei Uzias, né, não, o rei Manassés, desculpem, o rei Manassés era um rei que vivia em grande perversidade. O rei Acabe vivia em grande perversidade, não levava o povo à obediência a Deus. Mas nós temos grandes exemplos de reis espetaculares, como o rei Ezequias, como o rei Josias, como o rei Josafá, que apesar do seu aparentamento com Acabe, mas foi um homem que teve uma grande experiência com Deus, que trouxe o povo de volta para Deus, né? Então, grandes reis também de Israel eram responsáveis por conduzir o povo na aliança de Deus, responsáveis por sair e batalhar as guerras e trazer sustento, alimento e proteção para o povo, e tudo isto Cristo exerce. Cristo é, de fato, o rei prometido, aquele rei que viria para reinar sobre os filhos de Israel como o grande rei prometido por Deus para fazer tudo aquilo que os reis de Israel falharam em fazer. Então a Bíblia antecipa o reinado de Cristo. Zacarias 9:9 nos fala que Cristo vem para reinar, Jeremias 33:15, né, Isaías 9:6 diz que o menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo estará sobre os seus lombos e o seu nome será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz, né? Cristo nos ensina, a Bíblia nos ensina que o reino de Deus é o mesmo reino de Cristo, que o reino de Cristo e de Deus são um só. Então Cristo, ele assume a função regente de Adão. Adão, quando ele veio aqui para este mundo, ele veio com o dever de reger as nações, de reger a terra como o príncipe de Deus aqui, tendo Deus como o rei dos reis e ele como um rei subalterno. Mas Adão falhou, pecou, e Cristo agora ele vem de fato para assentar-se no trono real como regente do universo, para que todos os povos, nações e línguas o sirvam, e o seu domínio será um domínio eterno que jamais passará, e o seu reino jamais terá fim. Todos os reinos de Israel foram destruídos. Hoje Israel não tem mais um rei, tem apenas um trono vazio, porque eles esperam um rei que vem para se assentar no trono de Davi. Mas esse rei que Israel espera para se assentar nesse trono vazio, ele agora de fato está exercendo já o seu reinado nos céus, regendo as nações com vara de ferro, com a vara da sua boca, protegendo o seu povo, livrando o seu povo, guerreando as nossas guerras e dando suprimento, proteção e alimento espiritual para cada um de nós. Tópico 3.2 mostra Cristo como o rei que restaura a autoridade de Adão na criação, né? Cristo, ele como... Aí muitos perguntam, mas como Jesus pode reinar no céu se a Bíblia diz que no fim dos tempos ele entregará o reino ao Pai? Nós temos que lembrar então que na união hipostática de Cristo, a doutrina da natureza de Cristo nos mostra que Cristo era plenamente Deus, mas ele era também plenamente homem. Como homem, como Deus, Cristo governará nos céus, né? Da agora para frente por toda a eternidade, mas como homem haverá um tempo em que ele deverá descer para cumprir a profecia do próprio Deus feita a Davi, a promessa de Deus feita a Davi, dizendo, olha Davi, se você andar na minha aliança, se você andar conforme os meus estatutos e as minhas ordenanças, vocês e os seus filhos guardarem a minha palavra, jamais faltará um descendente que se assente no seu trono. Então, Deus então estabelece Davi para assentar-se no trono de Israel. Mas a primeira coisa que nós temos que lembrar é que antes de Davi,
aconteceu então a queda do homem, porque Adão era, como eu disse, um príncipe regente, ele tinha que governar a terra sob a autoridade de Deus, gerando filhos para a justiça, vivendo uma vida de perfeita harmonia com Deus, né? E a partir do momento que Adão ele peca contra Deus, a terra ela passa a viver então encerrada em uma vida de iniquidade. E a Bíblia diz que em Romanos, né, que a criação ficou sujeita à vaidade não por causa daquele que não por causa da sua própria vontade, mas por causa daquele que a sujeitou. E a criação aguarda com grande expectativa a revelação dos filhos de Deus, né, para que ela também possa ser restaurada, né? Então, quando Cristo ele vem para restaurar a autoridade de Adão na criação. Ele vem para estabelecer um reino de paz, de alegria, em que não há violência, e nós vamos perceber isso no milênio. A Bíblia diz que o leão comerá palha como se fosse um boi, que uma criança colocará as mãos na toca de uma serpente e não sofrerá dano algum, que até o leão e a ursa pastarão juntas, né? Será um período de paz, um período de relativa inocência, onde Cristo estará então no milênio. Alguns entendem isso apenas como uma figura de linguagem, outros entendem isso como um acontecimento literal. Vamos aqui então para o tópico 3, onde Cristo se assentará no trono de Davi. Eu até me antecipei um pouco aqui nesse tópico anterior, falando desse domínio, né? Me equivoquei, quero que os irmãos aí não estranhem isso, né? Mas eu quero dizer para os irmãos que o reino de Davi, apesar de todas as falhas, é o rei no que mais representa o reino perfeito de Cristo. Como nós já dissemos em algumas revistas passadas, o reino de Davi ele não tinha divisão nacional. Davi governava sobre toda Israel. Israel era um só povo, uma só nação. Enquanto os filhos de Israel, depois que eles entraram na Terra Prometida, que Davi já era o segundo rei estabelecido, ele tira ali a Arca da Aliança do tabernáculo que ficava na cidade de Gibeon, no monte de Gibeon, e leva a Arca da Aliança para sua casa e ali coloca uma tenda transparente, sem nenhum véu de separação. Todas as pessoas no reino de Davi podiam contemplar a Arca da Aliança e oferecer sacrifícios de louvores e ofertas pacíficas a Deus. Os sacerdotes não sacrificavam animais perante essa Arca da Aliança, mas eles apenas ofereciam sacrifícios de gratidão a Deus, de louvor e de adoração a Deus. Ele se alegrava profundamente com seus súditos, dançava na presença de Deus diante desta Arca de Aliança, e todos ali tinham uma comunhão plena e perfeita com Deus no tabernáculo de Davi. Então funcionava 2 tabernáculos, um tabernáculo no Monte Sião, no Monte de Gibeon, onde se realizava todos os sacrifícios em cumprimento à lei, mas no palácio de Davi funcionava um tabernáculo chamado de tabernáculo de liberdade, um tabernáculo que representa muito daquilo que a igreja vive hoje. Nós não temos mais sacrifícios de animais, mas vivemos louvando e adorando a Deus e tendo Cristo como nosso grande rei, né, que se alegra conosco pelas bênçãos conquistadas, Cristo reinando agora em Sião, né? Assim como também a Arca da Aliança estava em Sião, no reino de Davi. Então, nós vimos aqui os tríplices ofícios de Cristo, né? Que Cristo continua operando tudo isso em prol do povo de Deus, e eu gostaria de finalizar esta aula com uma fala de Denovan. Denovan diz que Cristo deve ser profeta a fim de nos salvar da ignorância do pecado, deve ser sacerdote para nos salvar da culpa do pecado e rei para nos salvar do domínio do pecado. Então, Deus abençoe a cada um dos nossos professores. Espero que eu possa ter contribuído para que você consiga ministrar a sua aula. Pesquise mais, tem muito assunto sobre os ofícios de Cristo nas redes sociais, na internet, e você tem condições de aprender muito mais para abrilhantar a sua aula, tendo apenas essa videoaula apenas como um pequeno subsídio para ajudar você a ter uma boa aula. Então, Deus abençoe, boa aula a todos vocês e até a próxima gravação.